Eu quero agradecer mais uma vez o convite para trabalhar com vocês nesse webinar agora em português. Peço uma desculpa pelo meu português, mas agora em português para falar dos desafios do gerente de projetos. Muitos desafios para o gerente de projetos, mas muitas pessoas trabalhando em gestão de projetos, muitas pessoas trabalhando em ferramentas. Grande prazer compartilhar com vocês, com a equipe da Rede Colaborar, com o meu amigo Edson também, da PM for NGOs. É muito bom ver vocês aqui também e ver tantas pessoas interessadas em conhecer mais um pouquinho sobre os desafios do gerente de projetos, né? Então, como a Lila falou, eu sou diretor para a América Latina da Humantum e trabalho com organizações aqui na América Latina, pessoas que falam espanhol, mas também pessoas que falam português. Então, acho que se vocês gostam, a gente poderia começar já com o nosso webinar, Desafios do Gerente de Projetos, tá certo? Então, eu gostaria muito que vocês escreveram aqui no chat o que vocês acham dessa imagem que eu vou colocar agora mesmo. O que é o primeiro que vem na sua cabeça? O que é o primeiro que vem à sua cabeça quando vocês veem essa imagem aqui? Uma caminhada longa, íngreme, né? É isso, né? Um degrau de cada vez, uma etapa de cada vez. É uma caminhada longa, desafios, é um degrau de cada vez. E esse é o dia a dia do gerente de projetos, né? É um grande desafio. Você vê para cima e você vê o objetivo do projeto. Você precisa atingir esse objetivo de projeto, precisa atingir os resultados, precisa fazer uma quantidade de atividades também, mas você precisa fazer isso um degrau de vez, né? Começar pelo começo, pelo princípio, começar fazendo passo a passo, mas você tem sempre desafios. Então, o primeiro grande desafio do gerente de projetos é aquela figurinha que eu gosto muito na gestão de projetos, e que muitos de vocês que já tiveram o curso, o PMD Pro, vocês conhecem muito essa figura aqui, que é o triângulo de gestão de projetos, né? Esse é o primeiro grande desafio para o gerente de projetos. Entregar o projeto no tempo, no escopo e no orçamento, né? Esse é o grande desafio. Temos um triângulo que é equilátero, né? Um triângulo equilátero. E qualquer mudança que você faz num dos ângulos do triângulo vai provocar uma mudança, vai provocar que os outros dois ângulos possam se mexer, né? Então, muito interessante para o gerente de projetos ter sempre presente que um projeto é quase um triângulo equilátero, né? Tem sempre escopo, tem sempre tempo, tem sempre custos. E o grande desafio é entregar no tempo, no escopo e orçamento. Então, quais os fatores, aqueles fatores que tornam isso um desafio? Porque até poderia ser que você entregue em escopo, até poderia ser que você tenha uma grande equipe que está trabalhando muito forte no tempo, e tem uma grande equipe financeira que está trabalhando muito forte nos custos também. Mas o que pode tornar isso um desafio? Quais os fatores que podem tornar um projeto um desafio? Os grandes fatores que vão tornar isso um desafio, eles chamam-se de riscos. Isso. Eles chamam-se de riscos. Eu quero lembrar que o Edson tem uma grande experiência em PMD Pro. Eu conheci ele no curso PMD Pro. Nossa, então ele lembra disso, né? Você aprovou o exame, não é isso? E aprovou muito bem.
Então, os riscos, os problemas, são esses os fatores que tornam um desafio a gestão de projetos. Então, eu vou pedir para vocês, vamos fazer uma caminhada assim muito rápida, para vocês me escrever aqui na tela, no quadro branco aqui, para vocês me escrever quais os principais desafios num projeto. Quais os principais desafios que vocês têm nos projetos? Eu gostaria de pedir para vocês me dizer alguns desafios nos seus projetos. Você pode escrever com uma canetinha que você tem aqui acima, ou pode escrever aqui, pode clicar aqui na T e escrever o texto. Gestão de pessoas, um grande desafio. Orçamento, nossa, esse é um grande desafio, especialmente se você só está aguardando um orçamento sem você fazer parte da construção desse orçamento, né? Você imagina, você está planejando o projeto, você está fazendo um planejamento do projeto, depois você pede para a pessoa no departamento financeiro, para ele fazer o orçamento sem conhecer o planejamento do projeto, um grande desafio, grande risco para você, né? Então, orçamento, grande risco, grande desafio. Uma falta de conhecimento do gestor de projetos, e é interessante. Qualidade do projeto versus prazo do projeto, grande desafio. Doadores que mudam fatores, requerimentos, né? Conseguir equipe qualificada. Isso é um desafio muitas vezes, né? Fazer com que as pessoas da equipe façam o que o projeto precisa. É um desafio forte no projeto, né? Mas eu posso fazer um presente para você e escrever mais alguns desafios. Eu vou dar para você alguns desafios adicionais aos que você tá me dando agora mesmo, né? Você pode ver esses desafios aqui. Você pode ter mudanças nos custos. As taxas de troca são um desafio. A administração incorreta dos recursos, uma falta de acesso a recursos no nível local. Você pode dar uma olhadinha quantos desafios, quantos riscos pode o gerente do projeto enfrentar no seu projeto, né? O que acontece se você tem um escopo irreal ou fraco? Se você não tem beneficiários ou parceiros engajados, se eles não estão engajados com o projeto, se eles não acreditam no seu projeto, você imagina isso? Então, temos desafios. Como gerentes de projetos, temos muitos desafios e precisamos estar cientes desses desafios. Um grande erro dos gerentes de projetos é visualizar o seu projeto como um projeto perfeito, que o projeto não vai ter desafios, o projeto tudo vai caminhar, certo? Né? Então, você vai se encontrar com um projeto assim. Quando você tem o seu plano vai ser perfeito, você só precisa de fazer uma caminhada, mas uma caminhada simples, né? Você vai se enfrentar uma realidade. Isso pode acontecer no seu projeto se você não pensa nos riscos, se você não acredita que você vai ter riscos, que você vai ter problemas no projeto, se você não visualizar os riscos desde uma situação muito interessante que muitas vezes a gente esquece quando está fazendo projeto desde o desenho, né? Você precisa visualizar os riscos, você precisa visualizar essas situações que pudessem afetar o seu projeto desde o desenho do projeto, desde quando você está fazendo o quadro lógico, né? Então, você pode visualizar esses os principais riscos, numa coluna do quadro lógico. Eu peço para me dizer quem de vocês tem feito um quadro lógico em algum momento da sua vida. A Lilian está falando o pior, quando os gestores consideram que os apontamentos sobre os riscos como sendo péssimos. Isso!
Isso. Tem muitos casos assim. A Lilian, eu concordo com você. A Adriana sempre utiliza o quadro lógico, que bom. Os gestores consideram muitas vezes os apontamentos sobre os riscos como sendo pessimismo. E não. É uma boa visão da realidade. Né? E até por isso, quando você está trabalhando, com o quadro lógico, você tem uma coluna muito importante o quadro lógico. E essa coluna é a coluna dos pressupostos. Você lembra dessa coluna? Temos aqui as colunas do quadro lógico. Né? Então, aqui vamos ter a intervenção. Aqui, indicadores. Aqui, meios de verificação. Aqui, pressupostos. Muitas vezes, eu tenho visto que as pessoas construem um quadro lógico assim. A intervenção, os indicadores, os meios de verificação e até o final, se você tem tempo, ainda quando sejam as 12 da noite do dia antes de você apresentar um projeto, e você precisa apresentar o projeto 7 da manhã, né? Então, o diretor, alguém, fala assim, eu vou levar o quadro lógico, eu finalizo a coluna dos pressupostos. E então você finaliza colocando aqui pressupostos quase apocalípticos. Né? Você, tem que acontecer uma guerra, tem que acontecer uma... Nossa, tem que acontecer uma situação extraordinária, né? Para que o seu projeto não seja um sucesso. E não. Você precisa olhar os pressupostos com a realidade, né? Você precisa de uma contextualização do seu projeto. Então, o ordem correto, o ordem certo para você construir o seu quadro lógico é intervenção, pressupostos, indicadores e meios de verificação. Então, tem 1, 2, 3 e 4. Totalmente diferente. É isso. Tem uma lógica interessante. Porque você disse assim, eu vou fazer isso aqui, mas isso vai ser um sucesso no pressuposto que aconteça isso. Estou fazendo condições para a minha intervenção. Se isso acontecer, então eu vou medir o meu projeto assim e eu vou apresentar evidência do meu projeto assim. Então, a intervenção vai ser um sucesso se o pressuposto estiver de acordo. É isso, Lila. É isso. A minha intervenção pode ter sucesso se o pressuposto acontece. Então, você imagina, se você começa aqui a intervenção e depois você fala, eu vou medir assim, depois eu vou colocar a evidência assim, e no final, os meus pressupostos. Não. As medições do seu projeto precisam ir de acordo com os pressupostos e com a intervenção. E a intervenção já tem condições com esse pressuposto aqui. Né? Então, isso aqui é, então, o primeiro risco, os primeiros desafios do projeto estão aqui. Certo? O que você acha disso? Quem de vocês trabalha o seu quadro lógico com essa lógica, ou quem de vocês trabalha o seu quadro lógico com uma lógica diferente? Eu vou deixar uns minutinhos para vocês
me dar os seus comentários, se você quer falar pelo microfone, o microfone é seu, se você quer compartilhar uma história, esse é o momento. Quantos de vocês concordam com o quadro lógico, com essa construção, ou quantos de vocês conheceram hoje um jeito diferente de construir o quadro lógico? Olhe lá. Ah, Juana, eu estou esperando o pessoal responder, porque eu também já fiz o curso, então já sou certificada e aprendi assim. Tá certo, tá certo. Mas eu estou vendo uma coisa, pela primeira vez, que os brasileiros são tímidos, né? É isso? Parece que sim. É tão tímidos, né? Edson, você quer falar? Mas você me provocou, né? Eu provoquei. Quando eu começo a falar, eu não paro mais. Foi uma provocação. Eu queria fazer 2 comentários sobre o pressuposto, se você me permite. O primeiro é um comentário curioso, que pressuposto em espanhol é orçamento. E é muito engraçado quando a gente trabalha com projetos, por exemplo, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que a gente tem toda hora aparece assumptions em inglês, aí aparece pressuposto em português e pressuposto, que é o orçamento, e dá uma confusão danada. Isso aí, algum dia, já quem sabe, vai conseguir unificar. E a outra coisa é um termo que acho que foi a Lilian que usou, se do pressuposto, e que eu gosto muito de pensar assim, qual é a diferença de pressuposto, de risco e de problema. E o pressuposto é algo que eu preciso que aconteça, é algo que pode ser, e o problema e lascou, já aconteceu, agora eu tenho que lidar com ele. Isso. Concordo totalmente com você. Totalmente com você nas duas coisas. Eu gosto de dizer assim, o pressuposto é uma coisa que eu preciso que aconteça, mas se ele não acontecer, é o primeiro risco do projeto. O risco é uma situação que pode acontecer. E o problema é uma situação que aconteceu. Você precisa gerir nesse momento. É isso? Toda premissa tem um risco. Isso. E com as palavras eu concordo com você, porque até eu também tive essa confusão. Então, por exemplo, as palavras são assim. Em português, em inglês, em espanhol. E eu aprendi assim. Assumption é o pressuposto. Mas para nós, as pessoas que falam espanhol, o pressuposto é o suposto. Mas, como você está falando assim também, o orçamento é o budget. Então, para vocês não terem essa confusão, que é muito interessante o que Edson falou. Né? Nós falamos assim, os supostos no quadro lógico é essa última coluna. São as assumptions e elas são os pressupostos, são aquelas situações que eu preciso que aconteçam e que, se elas não acontecer, são os primeiros riscos do projeto. Mas para nós, que falamos espanhol, pressuposto é equivalente ao orçamento. Né? Então, as palavras são muito similares, não? Mas tem diferentes significados. Muito interessante o que você falou, Edson. Muito obrigado. O Leonel está falando, não tinha conhecimento desse quadro lógico, muito bem conhecer, agora resta aplicar na instituição. Isso. Creio que fazíamos um pouco assim, mas de outra forma. Tá. Eu também não conhecia, está falando Leonildo.
Adriana, eu faço na sequência das colunas, mas acho que essa lógica de construção é muito interessante. Eu gostaria de escutar você, Adriana. Por que você acha que essa lógica é muito interessante? Você mudaria o seu jeito da construção do quadro lógico depois de ver isso? O microfone é seu. Adriana, se você quiser falar, às vezes tem que clicar no microfone, porque ele tem um risquinho em cima, e aí ele vai ficar verde e preparar para abrir a sua fala. Ou você tem que permitir o acesso do microfone também. Se você não conseguir, pode falar pelo chat mesmo. Isso, Adriana pode falar pelo chat também. Ah, tá. Então você pode escrever, sem problema. Então, vamos continuar aqui. Então, tudo anterior, tudo que eu falei agora, é válido durante o ciclo de vida do projeto, né? Esses riscos não aparecem só no desenho do projeto, na identificação do desenho do projeto. Os riscos vão aparecer no projeto todo, né? Quando você está fazendo identificação do projeto, quando você está fazendo formalização do projeto, quando você está fazendo planejamento, execução, implementação, monitoramento, avaliação e controle, quando você está fazendo a transição do projeto, você ainda tem riscos, né? Então, esses são os principais desafios do gerente de projetos. Como a Débora falou, eu gostei do sinônimo premissa, pressuposto. Ajuda a entender. Tá, eu gostei também. É muito bom. É muito bom. Então, quando eu imagino a figura de um gerente de projetos, eu imagino uma figurinha assim. Uma pessoa que está lidando com finanças, com aquisições, com recursos humanos, com alinhamentos organizacionais, com os interessados, com a sustentabilidade do projeto e a sustentabilidade da organização, com a comunicação. Ele está lidando com muitas coisas. E esse é o gerente de projetos. Então, o desafio é manter essas bolinhas em movimento, né? Uma dinâmica permanente, né? É Leonildo dia a dia, né? É isso. Esse é o gerente de projetos. É um bom gerente de projetos, né? Então, o gerente de projetos tem esse desafio muito interessante aqui. O escopo, o tempo e o custo para você ter qualidade num contexto de riscos, né? Esse é um resumo geral do gerente de projetos no dia a dia, né? E manter o escopo é nós. É manter o escopo, é manter o tempo, é manter o custo, manter a qualidade com uma boa gestão desses três fatores num contexto de risco. Você precisa fazer isso. Precisa gerir essas situações. E como vamos conhecer? Adriana, seguinte, mudaria assim. Gostei de pensar no que fazer imediatamente depois de pensar nas condições para que isso aconteça. Ir direto para os indicadores faz com que não analisemos os riscos antes de definir os indicadores. Isso é muito importante, muito importante. Sempre acabamos voltando depois de analisar riscos de parcerias, engajamento comunitário e isso, para ver como as atividades estão frente a essas ocorrências. Quando você não faz condicionamento do seu quadro lógico com os pressupostos, muitas vezes você vai precisar ajustar os indicadores depois. Porque esses riscos aconteceram. E quando esses riscos acontecerem, então você precisa fazer ajustes. Mas quando você faz essas condições prévias no seu quadro lógico, você tem mais possibilidade de ter sucesso nas medições dos seus indicadores, né? Leonildo, é bem complicado. Um grande desafio conseguir alinhar tudo isso. Eu concordo totalmente com você. Totalmente com você. Até por isso, nem todas as pessoas podem ser gerentes de projetos, né? Eu não sou da área de projetos na minha organização. Ah, tá. Por isso gostou e concordou. Que bom, Adriana. Que bom. Então, como a gente vai conhecer
qual tipo, quais as habilidades gerenciais que a gente precisa para um bom gerente de projetos. Eu acharia que isso é uma boa ferramenta para você identificar habilidades gerenciais. Essa é uma matriz de valor econômico, complexidade do projeto, que eu gosto muito, porque você tem quatro espaços, 4 campos, para você ubicar as habilidades gerenciais. Você pode ter projetos com baixo valor econômico, você pode ter projetos com alto valor econômico, pode ter projetos com complexidade simples ou baixa, e pode ter projetos muito complexos. Então, você pode ter projetos com baixo valor econômico, mas baixa complexidade. Com alto valor econômico, projetos muito caros, com baixa complexidade. Mas você também pode ter projetos com baixo valor econômico, mas muita complexidade, ou projetos com muito valor econômico e muita complexidade. E você precisa de um gerente de projetos diferente, com habilidades gerenciais diferentes em cada projeto. Né? Não tem um estándar do gerente de projetos. Né? Mas você precisa de um gerente de projetos que saiba manejar isso aqui. Recursos humanos, aquisições, finanças, alinhamentos organizacionais, interessados, sustentabilidade e comunicação. Né? Então, muito interessante isso aqui. Mas, além disso, é preciso um pouco de tudo. E o gerente de projetos precisa um pouco de tudo. Além disso, o gerente de projetos precisa de ferramentas, mas também precisa de princípios gerenciais. Né? E isso pode se resumir em adotar uma metodologia para a gestão de projetos. Existem metodologias para a gestão de projetos. Já tem metodologias para a gestão. E temos boas metodologias para a gestão de projetos. Então, o gestor de projetos, o gerente de projetos, pode adotar uma metodologia para a gestão de projetos e comunicar uma linguagem comum para a sua equipe toda. É isso muito interessante também. Quais os princípios da gestão de projetos? Uma gestão de projetos tem que ser integrada, participativa, reiterativa, equilibrada e abrangente. Isso significa, em resumo, que não temos uma fase de projetos mais importante do que outra. Todas as fases no ciclo de vida do projeto são importantes. Todas têm que se integrar. Todas têm uma interação constante. Você não pode deixar de pensar no desenho de projeto quando você já está no planejamento. Você não pode deixar de pensar no desenho de projeto quando você já está na transição de projetos. Se você quer começar um bom desenho de um processo de monitoramento, avaliação e controle, você começa desde quando você está desenhando o projeto. Porque você, na segunda coluna do quadro lógico, já tem a base para o seu plano de monitoramento, avaliação e controle. Na primeira coluna do seu quadro lógico, você já tem as bases para o escopo do projeto e para o escopo do produto também. E você, na última coluna do quadro lógico, já tem as bases para uma boa gestão dos riscos. Então, a gestão tem que ser integrada, tem que ser participativa. A atividade do gerente de projetos não é carregar com o projeto todo. Tem que ser participativa, porque você tem expertos na sua equipe, tem expertos financeiros, tem expertos técnicos, expertos em logística, tem expertos em tudo no seu projeto. Né? A habilidade do gerente de projetos é saber como misturar, como fazer uma boa mistura desses talentos da sua equipe. Não é fazer ele sozinho tudo. Né? O Leonir está falando assim, isso se aplica diretamente em sua totalidade para projetos pequenos, médios e grandes. Isso. Você pode ter um projeto pequeno, você pode ter um projeto muito grande, mas você precisa ter uma gestão de projetos integrada, participativa, reiterativa, equilibrada e abrangente. Né?
vocês têm uma instituição, uma equipe bastante reduzida, muito bem. Isso muito bem. Eu conheço uma das organizações que eu lembro mais, elas tinham 6 pessoas na organização toda, né? E acho que uma das organizações que melhor tem praticado a gestão de projetos pelo PMD Pro, né? 6 pessoas. E elas fizeram a EAP, elas fizeram a RES, elas fizeram ferramentas para a gestão de projetos, elas têm distribuição de papéis, responsabilidades, têm quadros lógicos, tem isso, né? Depois de elas ter recebido a metodologia de gestão de projetos do PMD Pro. Sabe o que é o mais engraçado de tudo? Elas não aprovaram o exame, né? Então isso é importante. Nem sempre o exame é o mais importante no processo de treinamento. O mais importante para você no processo de treinamento de gestão de projetos é a aplicação, como você vai utilizar as ferramentas, né? Está falando aqui, Leonilo, qual o nome? Você pode compartilhar? Eu posso compartilhar depois. Isso seria muito bom, trocar ideias com essas pessoas. Posso. A Carolina está falando, estamos em 3 pessoas na instituição atualmente. É complexo. É muito complexo com 3 pessoas. Mas quando você tem menos pessoas numa organização, você precisa ainda mais de uma boa metodologia de gestão de projetos. Até pela necessidade de distribuir papéis, responsabilidades e de saber que todas as pessoas estão fazendo alguma coisa em algum momento, né? E que as responsabilidades todas estão bem distribuídas. A Lilian está falando, muitas vezes o gestor de projetos é profissional que faz tudo. Inclusive faz a jardinagem, lava banheiro. Isso. Eu conheço também. E fazer outras tarefas que não estão relacionadas diretamente com o projeto. Afeta nosso foco no que realmente precisa. E isso. O gestor de projetos precisa ter um foco com muita clareza, né? E eu vou dar para vocês uma mensagem mais adiante, que vocês vão gostar. Acho que vocês vão gostar dessa mensagem da gestão de projetos, né? Lilian, hoje eu faço exatamente isso. Você era tão meu perfil. Interessante. Muito interessante. Mas é gestão de projetos, então vocês precisam disso. A gestão de projetos precisa ter presente esses fatores aqui. O gerente de projetos precisa ter uma boa gestão do risco, gestão das justificativas do projeto. O seu projeto ainda é necessário na comunidade? Você tem que se perguntar muitas vezes isso. Gestão do escopo, o que eu sou capaz de fazer? Gestão dos interessados, com quem eu vou trabalhar? Gestão do tempo, quanto tempo vou precisar para fazer esse projeto? Gestão dos recursos, com quem eu vou trabalhar, né? Mas precisa também fazer uma gestão integrada, reiterativa, equilibrada, participativa e integral. Então, o gerente de projetos precisa de ferramentas, precisa de metodologias, de técnicas, de formas de trabalho, né? A gente precisa de gestão de projetos. A Aline está falando, então, penso que existe um desafio bem grande no processo de seleção das pessoas que compõem a equipe. Senão temos um desgaste muito grande para gerir a equipe. Isso. Se você não tem um bom processo de seleção da sua equipe, você vai ter problemas no futuro, né? Até porque você vai terminar fazendo tudo. Então, você precisa identificar ferramentas. E esse é também um desafio do gerente de projetos. Por quê? Porque quando você recebe fundos, por exemplo, de vários doadores, muitos doadores vão falar assim, eu vou dar fundos para você, mas eu preciso que você utilize esta ferramenta, esse quadro lógico, essa ferramenta aqui, essa ferramenta lá. E você termina com um monte de ferramentas para fazer gestão de projetos que nem você entende quantas ferramentas está utilizando para você fazer projetos. Então, a minha sugestão, grande desafio do projeto, conseguir desenvolver uma linguagem comum, organizacional, para você falar com a sua equipe na mesma linguagem.
de gestão de projetos, as mesmas ferramentas, os mesmos processos, né, os mesmos princípios, para quando você esteja num diálogo com os seus doadores, você só tenha que traduzir o seu projeto para o seu doador, mas você está falando a mesma linguagem na sua organização, com uma só metodologia, né? Muito interessante. E isso é uma grande habilidade do gestor de projetos. Fazer que a sua equipe toda fale a mesma linguagem, uma linguagem comum, né? E isso dá muita facilidade para fazer gestão. Então, a minha sugestão é assim: identifique as ferramentas que você vai precisar, mas use-as. Existem ferramentas úteis para a gestão de projetos que têm nomes diferentes. Às vezes a gente perde muito tempo discutindo o nome mais certo para elas. Chame que você goste, mas utilize. O mais importante desse processo é, não importa como você chame a ferramenta, utilize a ferramenta que você precise, né? Mas eu vou repetir isso, que você precise. Você não precisa utilizar 100 ferramentas. Nós tivemos a experiência como organização que utilizava 125 ferramentas para gerar um projeto. Fizemos um processo de análise com o PMD Pro, fizemos um manual da gestão de projetos, né? E agora a organização está utilizando 24 ferramentas para gerir o projeto, depois de elas adotar o PMD Pro. Você imagina 125 ferramentas para você gerir um projeto? Você precisa de um exército completo só para preencher formatos, só para preencher ferramentas, né? Então, muito interessante isso. Melhor ter uma linguagem comum e depois você ficar em um diálogo com os seus doadores, uma linguagem comum que você só precisa traduzir algumas coisas, né? Outros problemas do gestor MOR. Não tem um objetivo bem definido e isso, possui metas insanas, não conhece o perfil do próprio. Poder público, isso? Isso. Então, eu quase vou finalizar a minha participação e convidando vocês para utilizar ferramentas. Então, a grande vantagem, eu gosto muito do PMD Pro, porque a grande vantagem que ele tem é que tem ferramentas específicas, mas as ferramentas do PMD Pro estão interatuando, elas interagem com outras ferramentas nas diferentes fases do ciclo de vida do projeto, né? Então, você não precisa um monte de ferramentas, você precisa boas ferramentas. Por exemplo, se você precisa analisar as partes interessadas de um projeto, identificar influências e relações, você pode utilizar um diagrama de Venn. É uma matriz de análise. Se você precisa identificar ou validar a necessidade, você pode utilizar uma triangulação da necessidade. Se você precisa identificar o problema, as causas e os efeitos, você pode utilizar uma árvore de problemas, uma árvore de soluções e fazer uma árvore de objetivos. E assim, você tem um quadro lógico, depois você tem uma matriz de valor, complexidade e risco do projeto, portas de decisão para fazer paradas estratégicas, para você identificar se já tem um processo esgotado e assim dar um passo seguinte, por exemplo. Você tem uma matriz de gestão dos riscos, tem ata de constituição do projeto, tem uma estrutura de análise do projeto para conhecer o escopo do seu projeto, qual o esforço que você precisa desenvolver para fazer o projeto todo. Você pode utilizar um diagrama de rede para fazer uma sequência das atividades, você pode fazer um caminho crítico para identificar qual o mínimo, o tempo mínimo que você precisa para finalizar o projeto. E você pode trabalhar um diagrama de Gantt. Se você dá uma olhada aqui, você pode ver muitas ferramentas que você já conhece. Então, uma das grandes vantagens do PMD Pro é que ele pega algumas ferramentas que você já conhece e a metodologia só dá uma ordem, né? Acho que vocês vão ter disponível o vídeo, Carolina. O vídeo vai estar aqui, a apresentação toda. Você pode ter uma matriz de gestão de incidentes ou problemas, a RESE, um plano de comunicação, um plano de monitoramento, avaliação e controle, uma matriz SMART para fazer bons indicadores. Esse é um problema para o gerente de projetos. Todos falamos assim.
somos expertos em fazer indicadores, mas quando eu tento pedir para muitas pessoas para elas fazerem um indicador, esse não é um indicador. Então, é interessante utilizar ferramentas para fazer bons indicadores e qualificar os seus indicadores, porque isso é um meio de medição para o seu projeto. Se você quer monitorar o avanço do projeto em escopo, tempo e custos, o análise EVA é muito bom para fazer. Então, tem muitas ferramentas muito boas, né? Diagrama de gestão das mudanças, matriz de planejamento da transição, diagrama de aranha, triângulo de gestão, isso que é interessante para você fazer uma boa gestão de projetos. Mas o mais importante disso, você então já tem uma metodologia, você já conhece ferramentas, você já fez uma escolha do gerente de projetos, você já sabe o que é o desafio maior do gerente de projetos, enquanto o escopo, tempo e orçamento. Então, é interessante isso. Você precisa, como um grande desafio, você precisa utilizar os processos certos, ferramentas adequadas e, especialmente, isso aqui, o talento da sua equipe. Né? É muito cansativo se você afronta todos os desafios como gerente de projetos. Então, você precisa de boas ferramentas. Você já tem. Tem bons processos. Mas você precisa de aproveitar o talento da sua equipe. E esse é um grande desafio para o gerente de projetos, compreender que ele não é o responsável sozinho da gestão do projeto. Né? Ele é o gerente de projetos. E isso é importante também. Então, o que significa isso? Utilizar as ferramentas adequadas, os processos certos e o talento da equipe. Significa isso. O gerente de projetos não precisa ser especialista em tudo. A chave do gerente de projetos é saber gerir, é ser especialista em gestão de projetos. Né? Você não precisa ser especialista em finanças, você não precisa ser especialista em isso, não, você precisa ser especialista em gerir. É o gerente. Então, a sua especialização é saber gerenciar pessoal, saber gerenciar recursos, processos e pessoas. Esse é o grande desafio. Compreender que você precisa escolher pessoal que saiba fazer o seu trabalho, mas você precisa dirigir as pessoas. Isso é gestão. E esse é um grande desafio. Quer saber mais? Quer saber mais disso? Eu convido para vocês dar uma olhadinha aqui nesses links muito interessantes. Você quer saber mais de nós, dos nossos cursos, das nossas atividades de fortalecimento da gestão de projetos, gestão financeira, etc. Aqui na Humentum. A Rede Colaborar, que é um grande projeto, também um excelente projeto. Para conhecer mais do PMD Pro, para conhecer também mais um pouquinho da certificação PMD Pro e para conhecer os amigos da PM for NGOs também, grandes parceiros nossos, né? Então, eu fico aqui. Se você tem uma dúvida, se você tem um comentário, e faço uma pergunta para vocês também. O que foi mais interessante dessa conversa de hoje? O que você gostou? Objetiva, que bom. Repensar a forma de construir um quadro lógico. Isso, gostei disso. Gostei disso. O que você gostou? O que você poderia dizer? Eu gostei disso, eu vou falar mais disso. Eu preciso mais informação.
fácil de entendimento, mesmo a linguagem sendo técnica, se fez compreender. Oh, que bom, Carolina. Obrigado. Muito obrigado. As metodologias são muito amigáveis. Muito amigável. Eu fiquei super satisfeito em poder conhecer pessoas em realidades semelhantes, desafios semelhantes, e saber que nos gerentes de projetos precisamos cada vez nos capacitar e nos reinventar. Concordo totalmente com vocês. Me interessam muito as metodologias. Que bom, Carolina e Luísa, sempre gerir projetos de forma mais intuitiva, e gostei bastante de ver o quadro de metodologias. Gostaria de me aprofundar mais em cada uma delas. Tá certo. Tá certo. Então, pessoal, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Eu espero deixar em vocês alguma inquietude, né? Para vocês continuar se treinando, se formando, se reinventando, como está falando o Leonildo, né? Então, grande prazer compartilhar com vocês. Muito obrigado, Lila, Délia, Henry, Fernando, da Rede Colaborar também. E grande prazer compartilhar com você também o meu amigo Edson. Vamos nos encontrar mais adiante também. Então, muito obrigado. Caso vocês precisarem de alguma informação adicional, vocês podem me procurar pelo e-mail, pelo Skype, pelo LinkedIn, pelo Twitter e no nosso site também. Então, vai ser muito bom se vocês mandam para mim um convite para a gente continuar em contato. Muito obrigado. Boa tarde. Deixo para você, Lila, o microfone.